Você já ouviu falar daquele jogo do copo? Ou jogo da mesa, em que as pessoas se reúnem numa mesa, invocam espíritos e querem saber as respostas? Já ouviu falar sobre isso? Nunca ouviu falar? Já ouviu, né? Já fez isso? Já conhece alguém que fazia? Solta a vinheta, Juliana, que nós vamos falar sobre esse mistério da alma, que é bem grave, hein? Olá, eu sou Bruno Gimenez, seja muito bem-vindo a mais um Espiritualidade na Prática com os Mistérios da Alma. Acredite você ou não em espírito, não importa se você acredita ou não acredita, tá bom? Eu vou falar sobre um assunto aqui hoje que é muito sério, é muito delicado, eu vou tentar ser o mais objetivo possível. E o meu grande objetivo é ajudar você a entender sobre isso. Existe um jogo, esse jogo é derivado de várias pesquisas sérias que existiam no passado. Aí se desvirtuou, se criou esse jogo. Esse jogo é o seguinte: consiste na construção de vários aparatos e o objetivo principal é invocar espíritos para que os espíritos mexam esse copo e respondam as perguntas que são feitas. Isso é conhecido como jogo do copo. Crianças adoram fazer, adolescentes adoram fazer e, acredite se quiser, adultos gostam de fazer. E já vi certa feita um jogo de empresa que faz jogo, de caixinha, tudo, jogo que era um jogo de comunicação com os espíritos. Se eu não me engano, se você procurar na internet, tem até tabuleiro disso. Agora, o que eu preciso te explicar sobre isso? O jogo do copo é uma furada. Porque o jogo do copo é você invocar a energia de espíritos para trabalhar com coisas que não são sérias. Então, obviamente, que quando você faz isso, você produz um campo magnético com uma proposta distorcida, com um objetivo distorcido, um objetivo nefasto, sem proposta, sem propósito, sem nada altruísta. E os seres de luz, os mestres, mentores, anjos, guardiões, amigos espirituais, eles sempre se aproximam da gente quando a gente precisa, e a gente está com uma causa maior que envolva várias pessoas, nunca egoisticamente, e que é uma coisa nobre, que ajuda o próximo, que nos faz evoluir e que é cheio de sentimentos positivos. E o que acontece é que nesses jogos de copo eles costumam fazer perguntas imbecis, saber como vou chamar o espírito do John Lennon, chamar o espírito do Cazuza, chamar o espírito do Michael Jackson. Aí você pergunta lá se é o Michael Jackson, o cara vai dizer que é. Só que qual que é o grande problema? Que esses espíritos que vêm para fazer essa palhaçada, essa brincadeira, são espíritos zoeiros, zombeteiros, são quiumbas ou qualquer nome que você quiser dar para esse grupo de espíritos. E uma vez que essa brincadeira acabou, os espíritos não vão embora. E eu, em consultório, já vi muitos casos de mães e pais desesperados, pedindo ajuda para Deus e o mundo para conseguir mudar a vibração que ficou em suas casas, em suas famílias, porque descobriram quase depois de um ano que seus filhos faziam esse jogo há 6 meses, 7 meses. Começou a quebrar coisa em casa, começava a apagar a luz em casa. E eu conheço um lugar de uma cidade que eu não vou falar nem porque eu fiz lá, porque senão vão descobrir, mas uma cidade que eu tinha um contato muito próximo, e uma das pessoas que eu conheci dessa cidade me levou para a sua casa, e na sua casa teve um fenômeno de um carpete que se rasgou e a televisão que trocava de canal sem que ele pedisse. E isso tudo começou a acontecer depois de diversos jogos do copo. Porque a ideia é o seguinte: o jogo do copo reúne espíritos que estão só a fim de fazer bagunça. Eu quero que você entenda que se você tem filhos que fazem isso, se você tem parentes que fazem isso, ou se você mesmo faz isso, você está convocando energias bagunceiras, zombeteiras, que quer só ver o circo pegar fogo. E aí o que vai acontecer depois? Você não vai conseguir se livrar disso, porque você chamou eles por livre-arbítrio, e depois se você quiser se livrar, você não se livra. Você fica perturbado, as coisas começam a dar errado e você nem sabe a origem. Então esse é um vídeo rápido para falar do jogo do copo, descarte essa ideia. Esquece essa história, não vai funcionar para você. Se você quiser testar e não acreditar no que eu falo, então não acredite no que eu falo e também pare de assistir os meus vídeos, porque não tem cabimento. Se você chegou até aqui comigo, nós passamos do vídeo 150, você está seguindo o que eu falei, pelo amor de Deus, você já acredita no que eu falo. Agora, se você quiser acreditar com seus próprios olhos, infelizmente são muitos casos de pessoas. E me lembro de um caso de uma pessoa que já é desencarnada, que foi muito importante na minha vida, uma grande mentora na nossa vida, de uma pessoa que ela cuidava, no entanto eu era pequeno, e essa pessoa foi atirada contra uma parede, do nada, numa parede, andava pela rua, foi atirada contra a parede. Mais tarde se descobriu que essa
essa menina que foi atirada para a parede e vivia fazendo o jogo do copo o tempo inteiro e que estava perturbada espiritualmente. Então tem vários fenômenos que acontecem, a pessoa não vai saber a causa depois. Fica longe disso. Eu tenho certeza que consciência espiritual vai fazer a diferença para você. Consciência espiritual é o que muda a sua realidade. Uma das coisas que eu acredito que mais traz consciência para a pessoa saber o que é importante e o que não é trazer entendimento, compreensão do que é legal, do que não é e das leis naturais. E durante quase 3 anos, eu e a minha amiga, minha sócia, minha irmã de caminhada, Patrícia Cândido, desenvolvemos um projeto chamado Evolução Espiritual na Prática. E acredite, o Evolução Espiritual na Prática é o que deu vida ao nossa espiritualidade na prática. E eu me lembro que nessa época eu e Patrícia Cândido viajamos quase que 2 anos e meio em várias cidades e todas as semanas a gente ministrava um módulo daquilo que se tornaria um dos nossos livros mais vendidos e mais consagrados. E um pouco mais tarde a minha esposa, Aline Schultz, pegou essa ideia do projeto e começou a viajar a outras cidades também levando a ideia. E a ideia deu origem a esse livro aqui, Evolução Espiritual na Prática. E ele trata 16 assuntos básicos, universalismo, que é essa coisa de não ter religião na busca espiritual, as causas de doença, a vida após a morte, o karma, as vidas passadas, energia vital, fluidos vitais, crianças da nova era, livre-arbítrio, família, futuro das religiões, reencarnação, formas de pensamento, mantras, chakras, obsessões, missão de cada um, psiquismo, educação espiritual do século XXI, meditações, poder da oração, entre outros. E esse livro ele foi feito de um jeito que você pode usar como grupo de estudo, você faz módulo a módulo, você pratica sozinho, ou você chama pessoas para te ajudar, e ao final dos módulos tem um resumo, tem perguntas e respostas. É isso que eu recomendo para você, vai buscar consciência espiritual. Eu recomendo que você compre esse livro, tem um link aqui. Esse livro vai te ajudar, a gente entrega para você em qualquer lugar no Brasil. E tem um bônus se você acessar esse livro aqui. É um livro incrível, vai fazer diferença na sua vida. Eu espero que você já comece a fazer a diferença. Eu recomendo fortemente que se você está me seguindo, se você está chegando até aqui, isso aqui é que deu origem ao programa Espiritualidade na Prática, porque eu acredito em evolução espiritual na prática. Aquilo que você aprende, aquilo que você faz e aquilo que você vê a diferença. E tudo isso quase 3 anos de estudo e de grupos de estudo e de dando palestras em várias cidades, está tudo reunido aqui, mastigadinho para você. Então é isso, clique aqui embaixo, acesse esse material, compre esse livro, vai fazer a diferença para você. E eu te vejo no próximo Espiritualidade na Prática, com os mistérios da alma, eu, Juliano, a equipe dos da Serra, todos os dias aqui para você. Eu acredito em você, se não estava aqui, até o próximo vídeo, valeu!